Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que estejam muito bem do lado daí. E vamos para o nosso tudão do mês de julho de 2025. Chegando um pouquinho atrasado, né, gente? Mas antes tarde do que nunca. Vamos lá. Então, olha só. O primeiro montinho é o quartzo rosa. O segundo montinho é a calcita amarela. E o terceiro montinho é a rosa do deserto. Se precisar pausar o vídeo, pausa para você escolher o seu montinho, se conectar, respirar fundo, soltar o ar bem devagar, relaxar os ombros, para que possa, né, soltar toda a tensão e focar a sua energia aqui, tá bom? Tem muitos e muitas de vocês que dizem que os três montinhos conversam, né? Então, talvez nem precise escolher, assista os três aí. E vamos lá, meus amores. Então, mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem tá chegando agora aí, se sentindo no seu coração, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um beijo e vamos lá, vamos pro montinho do quartzo rosa. Geralmente é o segundo, né? O quartzo rosa, gente? Ixi, agora eu não lembro. Eu senti dessa vez em trazer em primeiro. Essa é a primeira leitura do dia, do vídeo, né? Então vamos lá. Só tirar aqui. Sejam todos e todas muito... Opa! Tá repreendido. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Montinho do quartzo rosa. Deixa eu colocar o cristalzinho aqui. E vamos começar com vida amorosa. Já vai aí se conectando. Se tem pessoa amada, mentaliza essa pessoa. Se não tem, mentaliza sua vida amorosa. Vamos trazer positividade aqui, boas vibrações, tá bom? E vamos lá. Eu uso muito esse baralho aqui, gente, que é o Videntes da Luz. E eu tinha até dado uma limpadinha neles, nesse baralho, nessas cartas, né? Antes do vídeo. Mas tô sentindo agora elas ainda um pouquinho pesadinhas. Por isso que tá demorando um pouco aqui a embaralhar, tá, gente? Mas vamos lá. Vida amorosa, quartzo rosa. Se conectem aqui. Ser amado tá racional. Então, aqui já saiu ser amado, viu, gente? Imensamente racional, analisando. Seres amados que trabalham a espiritualidade de alguma forma, têm alguma fé, alguma mediunidade, estão aqui buscando sinais sobre o que fazer, qual atitude tomar, qual ação ter, qual caminho seguir, tá? Tentando clarear a mente, buscando a ajuda de Deus, né? Do divino, da espiritualidade, né, dos seres de luz, da fé que essa pessoa segue, né, para saber qual caminho seguir. E eu vejo ser amado olhando muito do passado para o presente, tá? Então essa pessoa não tá no momento tão focada no futuro. Claro que o ser amado tá fazendo essa análise do passado, né, de tudo que aconteceu até hoje, para saber, né, o que fazer para que o futuro seja diferente, seja melhor, tá? Porque o ser amado quer ter uma nova energia aqui, um recomeço, algo bonito, algo bom aqui na vida amorosa, né? Que no momento não tá tendo. Eu vejo as coisas muito frias aqui, mas essa pessoa tá buscando sinais, tá buscando refletir, né? Sobre o que fazer pra mudar, né? Ter esse novo início. Em alguns casos aí de vocês podem estar na dúvida, né? Entre duas pessoas, tá? Pode ser um amor do passado, amor do presente, ou vocês já estão aí nessa dúvida já há algum tempo, ou até mesmo no sentido assim, Ana, eu não tenho uma nova pessoa, mas eu estou sim na dúvida entre deixar o amor do passado e conhecer um novo alguém. Ou se eu continuo aqui esperando esse amor do passado, né? Então eu vejo aqui vocês na dúvida entre dois caminhos.
Ana, é o ser amado que é triângulo, não sou eu, tá? Gente, não me trouxe ainda a outra pessoa do lado da pessoa amada. O que me trouxe aqui é que algumas de vocês estão em dúvida, né, entre dois caminhos, sejam duas pessoas, seja, né, o amor passado ou um novo amor, tá? E que o ser amado tá refletindo, olhando muito para tudo que aconteceu, né, lá do início pra cá, pra saber o que fazer, qual atitude tomar, pra onde ir, ó, dúvidas. Realmente, gente. Tanto você quanto a pessoa. Só que a pessoa amada, ela não tá em dúvida sobre qual caminho, tá? A pessoa amada, ela tá tentando buscar respostas sobre o que fazer. Já você que tá me assistindo, meu amor, tá em dúvida entre dois caminhos ou duas pessoas, tá bom? Alguns e algumas também podem estar pensando em, eu vou deixar o amor um pouquinho de lado e vou focar no profissional, vou focar em mim, vou focar no meu bem-estar, né? Porque a pessoa amada tá muito complicada e eu preciso ficar bem, não aguento mais todo esse estresse, toda essa angústia de não saber o que vai ser, o que vai acontecer. Eu preciso de paz, então vou focar em mim, no meu bem-estar. Alguns e algumas de vocês até querem, né, ter um amor, viver um amor, seja com essa pessoa, seja com outra, mas que no momento não tá conseguindo, não quer muito se abrir. E não, eu não quero ficar só, mas eu também não tô com muita força, não tô com muita energia, então deixa eu focar aqui em outras questões da minha vida. Até a espiritualidade, me vê que a coruja é muito forte, pomba, né? Vocês até buscando focar mais na espiritualidade, focar em vocês, para buscar o equilíbrio. Muito disso que está acontecendo aqui, dessas dúvidas que vocês estão passando, é por uma desigualdade, um desequilíbrio dentro dessa relação com a pessoa amada. Vou falar ainda para quem não tem pessoa amada, tá, gente? Então, vocês estão na dúvida, ou vocês estão nessa dúvida, né, nessa incerteza, nessa insegurança, por conta de uma desigualdade dentro da relação com a pessoa amada. Possivelmente vocês estão fazendo muito, se dedicando muito, se entregaram muito para essa história, para essa pessoa e não tiveram a colheita, né, que vocês esperaram ter. Gente, aqui é um montinho de muita dúvida, de muita incerteza ou de muitos contatinhos. Então vamos lá para quem não tem uma pessoa amada. Gente, esse mês de julho, se vocês não estão já conhecendo novas pessoas, vocês vão conhecer muita gente aqui, viu? O que saiu de novos contatinhos, dessa energia, né, de abundância aqui, no sentido até de você tá mais atraente, você pode perceber que você estará atraindo mais olhares, tá? Acho que isso aqui vale até para quem tem pessoa amada, viu? Então, pessoas querendo se aproximar, você, né, querendo conhecer novas pessoas. Então, para quem não tem uma pessoa amada, que você vai conhecer novas pessoas, o seu poder de atração nesse mês de julho estará imenso. Mas no fundo, seja para quem tem pessoa amada, seja para quem não tem, o que vocês querem é realmente viver um amor, né? É que o amor se manifeste na vida de vocês, tá? Gente, eu tô colocando de acordo com o que eu acho que tá alinhado. Então eu peço perdão pros virginianos, porque aqui na minha mesa tá torto, mas eu acho que eu deixei a câmera torta. Então peço desculpas aí pros virginianos de plantão, ignorem. Bom, então aqui eu vejo que todos que estão me assistindo aqui no Montinho do Quartzo Rosa querem um amor, querem ser felizes no amor. Ainda não sabem como fazer isso acontecer, como manifestar isso. Vocês podem ter tido fase em que vocês se dedicaram muito, outras fases em que vocês se recolheram, outras fases em que vocês decidiram conhecer muitas pessoas, outras fases em que vocês decidiram se manter leal a somente uma pessoa, mesmo que não estivessem ainda numa relação com essa pessoa. Ou pode ser que alguns, né, de vocês foram para um caminho, outros para o outro, porque eu vejo diversas posturas, diversas atitudes aqui na vida de vocês, vindo de vocês, para que vocês pudessem manifestar esse amor e ainda não aconteceu. E vocês estão sem saber, meu Deus do céu, o que mais que eu preciso fazer para manifestar esse amor, para colher esse amor? Gente, para quem tá numa relação com essa pessoa, tomem muito cuidado com quem vocês permitem colocar energia nessa relação, né? Interferir na relação de vocês, tá? Para quem tem filhos com essa pessoa aqui, uma atenção especial aos filhos, porque eles podem, no mês de julho, ficarem meio confusos. Vocês podem até perceber, assim, uma mudança de comportamento, mas isso pode ser energias de outras pessoas, energias externas, tá? E para quem tá passando por alguma dificuldade financeira que está aí atrapalhando a vida amorosa,
Olha, nesse mês de julho vai dar uma melhorada, mas precisa também ter uma postura de vocês, né? Para manter essa melhora. Então, por exemplo, entrou um dinheiro, não vai gastar mais do que entrou, né? Vamos ter um equilíbrio. Mas a gente vai falar sobre finanças daqui a pouquinho, tá bom? Então, bom, deixa eu ver o que mais que a gente tem para falar aqui. Eu vejo que assim, o que eu posso falar de modo geral, independente da sua situação, do seu caso, é que você quer viver o amor, você quer manifestar o amor, isso ainda não aconteceu. E você já não sabe mais o que fazer. Ana, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mudei minha postura, eu tô mais paciente e as coisas não estão acontecendo. Elas estão estagnadas. Ser amado não toma atitude, não tem mudança, eu não aguento mais. É, duas cartas de equilíbrio. E aqui tem outra coisa também. Então, além de você continuar buscando o seu equilíbrio de respira e solta, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que eu já até postei no Instagram, que diz o seguinte, às vezes leva anos e de repente acontece de uma vez, né? Então, quando é pra acontecer, gente, é assim, ó, do nada, puf, deu certo. Só que a gente tem que colocar nossa lente, a gente tem que fazer dar certo, né? A gente tem que para fazer dar certo, alguns de vocês precisam ter uma postura de maior ação, outros de maior espera, né? Mas em todos os casos de muita fé. E aqui me trouxe justiça divina nessa situação. Então, se você está passando por vamos lá. Se você está passando por algum processo na justiça que esteja atrapalhando aqui a sua vida amorosa, esse processo será resolvido da melhor forma possível, tá, gente? Nesse mês de julho já pode ter as primeiras colheitas. Aqui é um processo na justiça mesmo, tá, gente? Agora, de modo geral, aqui tem justiça divina na vida de vocês, especialmente em cima da pessoa amada. Porque eu vejo que nesse mês de julho, essa pessoa vai sair de uma postura racional, analítica, olhando para o passado, fechada, e indo para a postura de realmente se conectar a esse amor que essa pessoa sente, que essa pessoa tem dentro dela. Ser amado finalmente enxergando que para ele ser feliz, não adianta colocar a felicidade dele na mão das outras pessoas. Que fulano disse pra eu fazer tal coisa, eu vou fazer. Porque tem... não, peraí. O que o meu coração diz? Não dá pra eu ficar fugindo, não dá pra eu ficar andando em círculos. Eu tenho que me enraizar, eu tenho que voltar pra mim. Eu preciso lutar, ter uma postura mais yang, né? Que a gente chama, que é a postura. Então, yin e yang, né, gente? O yang é aquela postura da atitude, aquela do sagrado masculino, de fazer acontecer. Então, essa pessoa saindo de uma postura mais receptiva e parada e indo para uma postura mais ativa, né? E, tipo, eu tenho que lutar pelo amor, eu tenho que fazer minha parte, não dá pra ficar agindo de forma imatura, porque eu vejo que ser amado é muito imaturo, tá? Tem uma abundância de sentimentos, ama muito você, que tá aí me assistindo, mas em questão de atitude, essa pessoa peca muito. Ou não faz nada, ou faz errado, é muito imaturo, enfim, né? E aqui a pessoa percebendo que, olha, se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer. Não dá pra deixar na mão das outras pessoas. Não dá pra ser esse barquinho aqui, ó, que alguém sopra e vai pra um lado. Aí vem outra pessoa, sopra e vai pro outro lado, né? Aqueles barquinhos de papel, né, gente? Então, essa pessoa percebendo nesse mês de julho que realmente precisa ter uma postura mais ativa em relação à própria vida, em relação à própria felicidade, né? E por que essa pessoa vai entrar nessa atitude? Por carência, gente, por perdas. Seres amados aqui vão ter algumas perdas, ou já tiveram, né? Nesse mês de julho ou antes, né? Que são algumas perdas que ainda estão machucando essa pessoa, tá? E essa pessoa entrando num estado de carência, em alguns seres amados até desespero, tristeza, né? E realmente percebendo que ou eu mudo ou eu vou ficar assim pra sempre, né? Finalmente, gente, as mudanças elas vêm de dentro pra fora, tá? Elas não vêm... Tem outra frase muito legal também. Visualizem um copo vazio. Quando você vai colocar a água, o copo começa a encher por onde? Pela base, não é? Não é por cima, é pela base. Vai enchendo e vai subindo, né? Então, até uma questão assim, lista de prioridade, né? Qual é a sua prioridade, né? O que faz encher esse copo? O que vai fazer ali, ó, ser preenchido até que, né, se complete? E é isso, a pessoa amada precisa entender o que é importante para ela, né, ou para ele. Bom, veja a pessoa amada dando as costas a algo aqui, viu? Atitude. Vamos lá, eu vou considerar essas duas aqui. Agora saiu o triângulo, tá? Então, seres amados que estão aqui num triângulo, né? Então, no caso, ser amado tem outra pessoa.
Gente, eu vejo o ser amado finalmente entendendo que o medo dele é o que está impedindo ele de ser feliz. Porque aqui eu vejo seres amados muito medrosos. E isso vem de uma imaturidade emocional. Seja o medo de perda financeira, seja o medo de perda de algo, seja o medo de julgamentos, que seja o que for. Essa pessoa tem medo de alguma coisa. E esse medo está impedindo ela de ser feliz, tá? Aqui saiu, né, a outra pessoa e você. Vou falar de você já já. Então aqui saiu a outra pessoa com quem o ser amado está. Quando o ser amado fica na pior versão dele, tá? Ele está com a energia dessa outra pessoa, ele está sendo influenciado por essa outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser, como eu falei pra vocês, um triângulo mesmo, né? De ser amado estar com outro alguém num relacionamento amoroso, mas pode ser influência de alguém, uma amiga, um amigo, uma mãe, um pai, enfim, uma influência de uma pessoa, independente de gênero, independente de sexualidade aqui, tá bom? E eu vejo que a gente está iniciando o mês de julho e essa pessoa está completamente na energia dessa pessoa kármica aqui, tá? Rei de espadas, rainha de espadas, tá? E ao longo do mês de julho, algumas perdas vão acontecer, tá? Algumas situações desafiadoras vão acontecer na vida dessa pessoa que vão fazer o ser amado entrar na própria energia. E é aqui que ele te encontra. Rei de copas e rainha de copas. Ele entrando na própria energia, entra na mesma vibração que você. Então não tem como vocês, por exemplo, pra quem tá separado, tá? Não tem como você forçar a pessoa amada a ficar com você agora se ele não tá na mesma vibração que você. Não tem como. São duas pessoas de mundos diferentes. Pode ser uma conexão de almas, uma alma gêmea, uma chama gêmea, mas por fora essa pessoa, né, tá numa energia de pessoas kármicas. Isso só vai te fazer mal. Então, o que precisa acontecer? Ser amado, entrar na energia dele, né? Nessa energia de amor, de coração, de intuição, de maturidade, para entrar na mesma vibração que você, Rei e Rainha de Copas. E eu vejo essa pessoa, né? Isso acontecendo, a gente já viu isso aqui, né? E eu vejo essa pessoa aqui tendo maior coragem, maior atitude em relação a você. Inclusive, gente, pessoa amada aqui, está junto ou está afastado, né? Com muito desejo por você, viu? Nesse mês de julho, viu? Essa pessoa aí subindo pelas paredes, né? Com muito desejo, com muita atração, tá? E com muito medo de te perder, definitivamente. E isso vai fazer essa pessoa finalmente tomar uma atitude. Ana, então quer dizer que se eu me afastar da pessoa amada agora, essa pessoa vai vir atrás de mim. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a gente fala de amor, joguinhos amorosos só atrapalham. Então, não é porque eu tô falando pra vocês aqui que a pessoa vai entrar numa energia de medo de te perder que você vai lá e vai arrumar uma briga ou vai bloquear e vai aquilo achando que a pessoa vai atrás de você. Não é assim. Isso é tóxico, tá, gente? A gente tem que ser o mais honesto, o mais verdadeiro possível na vida amorosa. Porque o amor, ele é honesto, ele é verdadeiro. Então, se a gente ficar de joguinho, querendo que a pessoa faça isso, faça aquilo, a gente só vai sair perdendo, vai todo mundo se machucar e nada vai acontecer, tá? Aqui é tudo muito natural. Algumas de vocês vão sim se afastar da pessoa amada, outros de vocês não vão se afastar, mas podem, né, ter alguma discussão, alguma coisa, alguma postura, alguma fala que a pessoa amada vai refletir, tá? Então, para cada caso é um caso. E como é que você vai saber que é o seu caso? Seguindo seu coração. Não indo para joguinhos amorosos, deixando as coisas acontecerem naturalmente, tendo a postura verdadeira. A pessoa amada te machucou, você não vai engolir aquilo, né? Cada um vai ter uma reação. Uns de vocês vão chorar, outros vão, não, deixa eu me afastar, deixa eu me curar. Outros vão gritar, vão brigar, né? Só não vale violência, pelo amor de Deus, que amor também não cabe isso, tá? Mas a gente não pode ignorar a nossa dor, né? Porque amor, que é um amor verdadeiro, que é um amor mesmo verdadeiro, um amor sincero, que a gente vai aceitar tudo de olhos fechados e pronto, acabou. Não, gente, a espiritualidade não quer isso. Por isso que muitas conexões de almas demoram a ficar juntas, tá? Porque o amor, ele é verdadeiro e a gente precisa entrar nessa energia da verdade, nessa energia da honestidade para fazer isso dar certo, tá bom? Mas eu vejo sim que alguma postura sua nesse mês de julho vai fazer a pessoa amada refletir muito. E para muitos seres amados, aqui tá bem rápido, então para muitos seres amados desse mês de julho já vai ter uma mudança de atitude em relação a você, com medo de te perder, tá bom? Casos mais complicados pode ser mais pro mês de agosto, pro mês de setembro, essa atitude acontecendo, né? Porque o ser amado aqui, ele
precisa ter essa reflexão, né? Sair de uma imaturidade para maturidade. Então, para alguns casos mais complicados, pode demorar um pouquinho mais. Mas para a grande maioria tá muito rápido, tá? Então, nesse mês de julho já vai ter uma mudança de postura da pessoa amada. Tá bom, meu amor? E muita justiça divina aqui nessa situação. Não vai ser um mês tão fácil assim, a nível externo, porque eu não vejo tanta coisa assim acontecendo, tá? Ou melhor, não acontecendo tão rápido, né? E muita cura emocional me trouxe aqui, o que é condizente, porque a gente tá na temporada canceriana, né, gente? E câncer é o signo da cura emocional, né? Então faz sentido essa cura emocional acontecendo muito forte nesse mês de julho. Então não vejo que vai ser um mês muito fácil, mas eu vou passar uma dica para vocês. Respirem e desapeguem. Quando a gente foca na gente, quando a gente foca no nosso processo, no nosso bem-estar, tá? Seja por meio da espiritualidade, da alimentação, exercício físico, seja o que for, autorreflexão, meditação, quando a gente vai por esse lado, as coisas, por mais que sejam turbulentas externamente, elas acabam ficando mais leves de serem lidadas. Então, se vocês conseguirem manter essa postura mais equilibrada, e saíram 2 cartas de equilíbrio, né? Então, manter essa postura mais equilibrada, enraizada em vocês, o mês de julho vai ser tranquilo, tá bom? Então, tomem cuidado aí com aquelas tempestades emocionais, tá? Porque isso tira a paz de vocês, abaixa a imunidade, né? Então, é importante colocar pra fora, mas de uma forma até honesta com você, né? Não ficar aumentando a situação, piorando com pensamentos pessimistas e tudo mais, né? Porque senão, né, a gente adoece, não é mesmo? Então, vamos lá. Não saiu muito pra quem não tem pessoa... Na verdade, pra quem não tem pessoa amada, é atração, você com poder de atração, você conhecer novos contatinhos, tá? Não vejo ainda um relacionamento nesse mês de julho, mas eu vejo muita curtição aí, né? Então, pra quem não tem pessoa amada, tá mais leve. O único peso ainda é realmente de não estar no relacionamento sério. Então, podem ter alguns momentos de lágrimas de assim, nossa, eu queria tanto ter alguém, eu queria tanto estar no relacionamento, dar certo com alguém, né? Isso pode causar nesse mês de julho alguns momentos em que você fica um pouquinho triste, pra quem não tem pessoa amada, tá? Mas eu vejo você dando a volta por cima muito rápido, porque eu vejo muita alegria nesse mês de julho pra quem não tem pessoa amada, no sentido desses novos contatinhos, nessa alegria de estar conhecendo alguém novo e tudo mais, tá bom? Até uma vontade maior de se arrumar e tudo mais. Vamos lá, vamos falar sobre profissional financeiro. Respirem fundo, relaxem os ombros. Vamos ver o que a espiritualidade tem pra falar pra vocês. Profissional e financeiro nesse mês de julho. Para a grande maioria é o mês de férias, né? Vamos ver o que traz aqui. Estrelas, é o mês de sonhos, o mês de cura no profissional e financeiro. Gente, que coisa bonitinha aqui, hein? A espiritualidade ajudando muito o seu profissional financeiro. Você pode ter uma colheita bem legal aí. Pode ainda não ser toda a colheita que você deseja, vamos ver, né? Mas até agora me traz uma colheita muito bonita e assim, realmente fruto do seu merecimento, tá? Essa colheita pode ser maior reconhecimento, maior sucesso, maior leveza no trabalho, pode ser entrada de dinheiro, tá? Ou pode ser um descanso bem merecido aí, né? Mas eu vejo algo muito bonito, algo muito positivo aqui no campo profissional e financeiro, maior enraizamento, tá? Para quem tá com a pessoa amada, vamos ver o que vai sair aqui, mas até agora, esses frutos que vão ser do seu lado vão ajudar a pessoa amada também, tá bom? Até para quem tá separado, viu, gente? Eu vejo que as bonanças que vão chegar no seu profissional e financeiro, que vão ser trazidos da espiritualidade maior, sequências de 7 são o seu sinal, vão aqui reverberar positivamente na pessoa amada, tá? Vão ajudar a pessoa amada de alguma forma, mesmo distantes, tá bom? E eu vejo que o mês de julho é um mês de muitos sonhos, de você muito conectada e muito conectado à sua intuição, à sua sensibilidade, ao que você deseja manifestar. Talvez até momentos de olhando assim, né, para o céu, para as estrelas, para a lua, se conectando. É um mês até de uma certa independência, isso é muito bom. Porque saiu mesmo no amoroso, até eu tinha falado no início, né? Vocês pensando assim, eu queria muito dar certo no amoroso, mas não tá caminhando muito, vou focar em mim, vou focar no profissional, saiu isso, né? Então, isso aqui
essa tiragem até agora veio confirmando isso. Realmente o mês de julho vocês mais focadas e focados em vocês, no trabalho, no dinheiro, no que vocês desejam manifestar, no lazer de vocês, no autocuidado. Nossa, que energia leve, bem diferente, né? Então, energia leve, energia mais sonhadora, mais sutil aqui, né? Vixe, o que é isso aqui? Tá. Bom, como eu falei pra vocês, aqui deve ser conexão de almas, almas gêmeas, chamas gêmeas, porque tá saindo ser amado aqui, tá? Vamos lá. Algumas de vocês realmente vão cortar um pouquinho a vida amorosa nesse mês de julho. Realmente vão tentar focar em outros pontos. Não vou querer saber muito da pessoa amada, tá? Então pode ter um afastamento, um bloqueio. Já ocorreu esse afastamento, esse bloqueio, mas vocês poderiam estar pensando muito, quando vai ter esse desbloqueio, quando vai ter retomada de comunicação, quando vai ter uma evolução, um progresso nessa situação, nessa relação. E nesse mês de julho vocês, não, deixa eu desapegar, eu tô cansado, minha cabeça chega a dói, né? Tô cansado, tô cansada. Então, algumas de vocês vão realmente desapegar um pouquinho aqui da pessoa amada. Isso vai ajudar muito numa colheita que vocês vão ter nesse mês de julho, tá? Em outros casos, como eu falei pra vocês, a bonança que vai chegar pra você no campo profissional vai ajudar a pessoa amada, porém, ainda assim essa pessoa precisa passar por algumas situações. E eu vejo essa pessoa passando por algumas perdas. Saiu na vida amorosa, saiu no profissional e financeiro também. E você vai ficar sabendo de alguma forma ou vai sentir o ser amado passando por algumas perdas aqui no sentido de colheita, tá bom? E o ser amado também vai querer fazer algumas mudanças, principalmente para quem tá junto, tá? Algumas mudanças no financeiro, né, ou no trabalho mesmo, para ter um maior sucesso, um maior reconhecimento. Gente, há alguns casos, principalmente para quem tá morando com essa pessoa, pode ser que ser amado saia do trabalho, tá? Isso aqui é muito específico para quem mora com a pessoa amada. Meu Deus, Ana, mas esse é o pior momento, a gente não pode. Salmo 23, tá? Mas talvez esse fato, né, da pessoa amada sair aqui do trabalho ajude até a tirar algumas energias aqui que podem estar atrapalhando vocês, tá? Deixa eu ver o que essa raposa quer aqui. Karma. Gente, o karma, no momento, todos nós temos questões a aprender, certo? Todos nós temos os nossos karmas. Mas no momento, na fase que vocês estão passando hoje, tá? Pra quem tem uma pessoa amada, tá bom? E é pelo visto a grande maioria tem, né? Porque a pessoa amada tá saindo muito forte na tiragem hoje, né? Do quartzo rosa. Pra quem tem pessoa amada, o karma no momento, tá? Vamos colocar assim nesse mês de julho, tá? É do lado da pessoa amada. Eu vejo a pessoa amada sofrendo muito por conta de uma outra pessoa, de uma interferência aqui, tá? Percebendo, né, o quanto que essa pessoa pode estar travando os caminhos dele ou dela, né? Muito arrependido e arrependida de muita coisa, principalmente ao ver a sua prosperidade, o seu sucesso, a sua leveza, a forma como você leva a vida, tá? O peso que essa outra pessoa promove. Para vocês amados estão casados com outra pessoa, percebendo que essa outra pessoa quer mesmo status, dinheiro, aparência, né? E ele cansado, ele ou ela cansada desse ciclo, tá? Para quem tá procurando um trabalho, nesse mês de julho, tá um pouquinho desfavorável. Ana, isso quer dizer que eu não vou conseguir um trabalho? Para alguns casos pode ser que vocês consigam, mas para outros não, e eu preciso trazer isso. Porque tá muito desfavorável aqui para o novo início profissional e financeiro. E isso tem um propósito de cura aqui no profissional, tá? Então, por exemplo, Ana, mas eu queria tanto começar um projeto novo nesse mês de julho. Talvez você ainda precise estruturar melhor esse projeto. Por isso que nesse mês de julho não tá tão favorável, tá? Mas a sorte está ao seu favor, meu amor. E aqui a espiritualidade vai te enviar, né, oportunidades, intuições, sensações, sinais sobre para qual caminho você precisa ir. Gente, realmente tem aqui interferências no seu campo profissional e financeiro. Deixa eu falar uma coisa. Para quem aí a ser amado tem outra pessoa, essa outra pessoa possivelmente sabe sobre você, né, meu amor? Ou desconfia. Porque eu vejo essa outra pessoa querendo sim atrapalhar os seus caminhos profissionais e financeiros. O meu conselho para você nesse mês de julho é focar em você, como a gente já tinha conversado, tá?
Aconteceu algum problema, relaxa, tá? Não deixa isso tirar a sua paz. Mantenha o equilíbrio, tá? Busca aqui a espiritualidade, porque a sorte está ao seu favor, tá bom? Qualquer desgaste, qualquer problema vão ser solucionados. Aqui saiu até a carta de um novo início, de oportunidades. Então, assim, lembra que eu falei para vocês? Que algumas de vocês podem não conseguir um trabalho ainda esse mês, outros podem conseguir. Mas, gente, se não for esse mês, vocês vão ser preparados e preparadas para que isso aconteça muito em breve, tá bom? Até se for, eu já tenho um trabalho, mas eu queria fazer algo paralelo, mas não tá dando certo ainda vai dar certo, tá bom? E eu vejo vocês recebendo muitos sinais, gente. A lua, as estrelas, a espiritualidade, a sensibilidade, a sua mediunidade, a sua intuição vão te ajudar muito no campo profissional e financeiro nesse mês de julho. Eu vejo sim entrada de dinheiro, eu vejo sim prosperidade, mas vocês precisam ter uma inteligência financeira para não gastar tudo, tá? Eu acho que eu já tinha falado isso e saiu de novo, tá bom? E eu vejo até as pessoas percebendo, uau, como essa pessoa tem garra, tem resiliência, ela consegue superar os problemas, ela consegue dar a volta por cima, ela consegue renascer como uma fênix. Quando as pessoas acham que você vai esmorecer, que você não vai conseguir levantar, você levanta e você levanta com brilho, você levanta com uma força imensa, porque é a força de Deus soprada dentro de você. É Deus ali com você te ajudando a vencer qualquer dor e qualquer sofrimento, a ter a colheita que você merece, a ter o reconhecimento que você merece. Até eu me emocionei, gente. Esse nem é o meu montinho, mas achei muito bonito aqui o quanto que, por mais que tenham energias, sombras querendo parar você, Deus tá ali, ó, segurando na sua mão, estendendo a mão para você, para sempre te levantar. E isso surpreendendo outras pessoas, até mesmo aquelas pessoas que queriam que você ficasse lá embaixo. Até essas pessoas vão tirar o chapéu para você. Já podem estar tirando e vão tirar mais. Porque realmente aqui eu vejo uma vitória, mesmo com desgastes, com problemas, com sofrimentos, com certos entraves, com certos bloqueios passageiros. Eu vejo você vencendo, eu vejo você tendo sucesso, eu vejo você brilhando. E sabe por quê? Porque a sua alma é pura. Porque você é um ser humano lindo. Você é um ser humano puro. E você mesmo com os obstáculos, você está sempre buscando a sua melhor versão. Você está sempre buscando a sua própria colheita. Ana, eu não enxergo isso em mim. Então vamos começar a enxergar isso daí, tá? Porque aqui você é uma alma linda. E muito médium, tá? Muitas de vocês são médiums demais da conta. Tem uma sensibilidade espiritual imensa. E a sorte está a favor de vocês. Novas oportunidades estão chegando para vocês. Os sonhos de vocês mantêm vocês vivos, mantêm vocês vivas. E aqui vocês têm colheita. Todos os meses, sempre, vocês vão ter colheitas. Alguns meses vão ser menos, outros meses vão ser mais, mas vocês sempre vão ter colheitas. Algum tipo de colheita vocês vão ter no sentido positivo da coisa, que vocês merecem. Aqui eu vejo almas imensamente merecedoras dessa abundância do universo. Gente, quando eu falo abundância, é uma coisa tão profunda, tão linda, tão divina, tá? Que eu peço para que vocês não fiquem presos a somente coisas materiais que, assim, por exemplo, pra gente comer a gente precisa de dinheiro. Então, não tô falando que não é importante. Mas aqui eu vejo que vocês são muito maiores do que isso, tá? A questão material é uma consequência na vida de vocês, porque vocês são pessoas grandiosas. E por terem essa grandeza de pureza mesmo divina, vocês mantêm os caminhos de vocês abertos, mesmo com pessoas contrárias a vocês. Gente, que coisa magnífica, eu até me emocionei. Deixa eu beber uma água aqui, senão eu vou chorar. Continue sendo vocês, continue sonhando, tá? Continue buscando a melhor versão de vocês, porque vocês não têm ideia do quanto que vocês são festejados e parabenizados no mais alto escalão da luz, do quanto que os seus guias, mentores, protetores, anjos da guarda têm orgulho e admiração de vocês. Gente, que coisa linda. Bom, vamos lá, conselho final, que senão Ave Maria. Respirem fundo, relaxem os ombros. Vamos lá.
Algumas de vocês precisam descansar, gente. Por isso que algumas coisas podem estar um pouco aí empacadas, né? Ana, eu tô aqui querendo fazer isso, fazer aquilo, mas não consigo. Me baixa aquele cansaço. Porque você precisa descansar, meu amor. Você não é uma máquina. Você é um ser humano. Desacelere, relaxa, calma. Mas, Ana, eu preciso... Tudo tem o seu tempo. Cuidado com o estresse, cuidado com a autocobrança excessiva, tá bom? Descanse e relaxe. Olha o estresse, né? Muita batalha espiritual, viu, gente? Vocês têm muita luz. Vocês são verdadeiros trabalhadores e trabalhadoras da luz, tá? E as sombras, claro que, né, acabam se atraindo, né, pela sua luz. Por isso que você pode ir aí encontrar pessoas que não são tão legais, viver situações que você fica se perguntando, nossa, mas por que, gente? Não tem nem lógica. Mas realmente aqui são sombras, tá? Mas saiba que a sua luz é maior do que isso, tá? Não é à toa que tem tanta admiração da luz por você, tá bom? Então eu vejo algumas batalhas espirituais sim nesse mês de julho e você vencendo todas elas, tá? Olha que coisa linda, né? Impulso inicial. Ai. Você é muito guiada, muito guiado, muito orientada, muito orientado pelo alto. Às vezes você pode achar que, Ana, eu luto, eu faço, e as coisas não acontecem, mas acontecem sim. Elas se manifestam sim, porque eu vejo você vencendo cada uma das batalhas. Eu vejo você dando a volta por cima sempre. Às vezes a gente pensa isso porque a dor é grande, mas a dor passa. A dor, ela cura, ela é curada, tá? E vem aqui, né, a bonança, a fartura. Você tem o poder nas suas mãos. Você tem a faca e o queijo na mão. Tanto pela sua proteção, quanto pelos seus guias, quanto porque você é. Mesmo com alguns momentos desafiadores, você vence todos eles. Saiu isso antes, está saindo de novo, meu amor. Coroação. Aqui é vitória, aqui é sucesso. Coroa pode ser um sinal para alguns de vocês podem ter algum sonho com coroa também, tá? Mas aqui, meu amor, aqui você vai dar a volta por cima. Se você tá começando julho cabisbaixa, meio tristinha, aqui tem superação nesse mês de julho. Aqui tem você dando a volta por cima, tá bom? E que pessoa linda que você é por fora também, viu? Seu poder de atração vai estar imenso nesse mês de julho. Muita gente se sentindo atraída e atraído por você, tá? Mantenha a tranquilidade, vai ler um livro, a Bíblia, né? Vai relaxar embaixo de uma árvore, né? Fica em paz, fica tranquilo e não cai em tentações não, porque o seu poder de atração vai estar muito grande e nisso você pode acabar atraindo algumas pessoas não muito legais, como eu tinha falado lá no início. Ai, meu Deus, Ana, agora eu vou ficar com medo. Não fique. Pra que ficar com medo? Olha a sua proteção, olha o quanto que você é guiada e guiado, né? Nesse mês de julho, alguns de vocês podem até sentir a intuição mais forte, tá? Mas o mais importante é manter a tranquilidade, o equilíbrio, porque tem mudanças acontecendo na sua vida. Ó, o que eu tinha falado sobre a sinceridade, gente? O amor é sincero, o amor é honesto. Olha a carta da sinceridade. Esse mês de julho você está recebendo um chamado para ser sincero e sincero com o que você está sentindo, com o que você está fazendo, com o que você quer, com o que você diz. Ana, eu já busco isso. Ótimo, continua. Que esse é o caminho mesmo, tá? É isso que vai trazer as mudanças que você vem buscando, tá bom, meu amor? Almas gêmeas. O que eu tinha falado na leitura sobre o amor? Eu tinha uma sensação de que eram muitas conexões de almas. Aqui nesse baralho não tem a carta das chamas gêmeas, então a gente pode, eu considero, né, essa carta das almas gêmeas como também para chamas gêmeas, tá bom? Bom, vamos lá. Gente, a vida amorosa aqui, por mais que vocês deem uma desapegada, tá? A vida amorosa tá movendo muitas coisas na sua vida de modo geral, tá? Por conta da conexão de almas que você tem. E ainda que você não conheça essa pessoa, você tem uma conexão de almas e você tá atraindo, manifestando essa pessoa. Como eu falei, para quem não tem pessoa amada, múltiplos amores, muitos contatinhos. Para quem tem pessoa amada, cuidado para não cair em tentação, para não fazer besteira e depois se arrepender. Ai, ai, ai. Somos todos seres humanos, por isso a gente tem que estar sempre vigilantes. Orai e vigiai, tá bom?
Maturidade, né? Então aqui realmente tem uma energia de muita maturidade, de desapego, de limpeza energética, tá? Vocês podem começar esse mês de julho com a energia mais densa, mais pesada, e a energia vai sendo limpada ao longo do mês de julho, tá? Então vocês vão conseguir limpar mais o campo astral, o campo áurico de vocês e conseguir se conectar mais com a sua energia mais sutil, tá? E vocês vão receber a ajuda dos anjos, dos guias, mentores, protetores de vocês, tá bom? Eu vejo colheita acontecendo, saiu isso antes, saiu isso de novo, acho que saiu no amor, no profissional e aqui a carta da colheita. Então, realmente, esse mês de julho tem colheita. Para a grande maioria vai ser uma colheita bem farta, para outros vai ser um início de colheita, né, impulso inicial, mas vai ser uma construção, uma escadinha para que nos próximos meses vá crescendo, né, cada vez mais. Então, para você ir colhendo cada vez mais, né, é um processo gradual, né? E, gente, olha que coisa linda. Tinha saído a carta da coroação e saiu a carta do triunfo agora. Esse mês de julho tem vitória para vocês, tem sucesso. Confia na força do invisível. Confia em Deus. Mesmo que vocês achem que tá tudo perdido, não está. E vocês vão mostrar isso, vão provar isso para outras pessoas também. Então, para outras pessoas que acharam que tava tudo perdido, vocês vão mostrar que nunca esteve. Era só um momento, era só um aprendizado, era uma fase, era algo que precisava ser vivido, tá bom? Então veja aqui muita superação, vocês realmente recuperando a força de vocês, a fé em vocês e a fé no alto, a fé em Deus, tá? Então o conselho é não caia em tentações, busque equilíbrio, tranquilidade, focar em você, relaxar, ser, sobretudo, ser sincero, honesta e honesto com o que você sente, com o que você quer, com o que você fala, com o que você deseja, com o que você faz, tá? Nada de joguinhos, nada de pessimismo, nada de vitimização, nada de ficar piorando a situação com os pensamentos. Pensamento tem poder, então positividade sempre, tá bom? Força e resiliência, porque aqui tem vitória. Eu vejo o mês de julho começando mais ou menos e você realmente desabrochando como uma flor, né? Como uma lótus. A lótus é muito bonita, gente, porque ela nasce meio à lama. Então, onde não deveria ter vida, onde é considerado infértil, onde é considerado impossível de existir algo bom, vem a lótus e floresce belamente com seu cheiro maravilhoso. Não é mesmo? Eita, que tiragem linda do quartzo rosa. Espero que vocês estejam se sentindo bem do lado daí, porque foi uma tiragem muito bonita mesmo. Se sentir no seu coração, se inscreva no canal, deixem joinha, os comentários de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Montinho do quartzo amarelo. Eu falei quartzo amarelo, gente. Da calcita amarela. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Respirem fundo, relaxem os ombros, soltem o ar bem devagar. Vamos começar falando sobre amor, sobre vida amorosa. Então, se você tem a pessoa amada, mentaliza essa pessoa. Se você não tem pessoa amada, mentaliza a sua vida amorosa, tá bom? E vamos lá. Já me veio a frase, Deus sabe de todas as coisas, tá? Então relaxa, não fica pensando muito, busca tranquilidade, busca paz, porque algumas coisas podem não fazer sentido no primeiro momento, mas Deus sabe de todas as coisas e em breve as respostas chegam, tá bom? Vida amorosa, calcita amarela. E já começamos com as de copas. Muito amor aqui, hein, gente? Pra dar, pra receber. Pra quem tem pessoa amada, tem amor.
Para quem não tem pessoa amada, o seu coração está aberto para que esse amor chegue, né? Você está vibrando amor para manifestar, né? Esse amor. Ai, gente. Achei que tivessem duas cartinhas aqui. E a força do amor pondo um fim a um ciclo de estresse, a um ciclo de dor, a um ciclo de cansaço. Eu vejo maior equilíbrio emocional. Mas para esse equilíbrio emocional acontecer, o desapego pode ser a palavra-chave aqui, tá? Quando o novo amor vai chegar? Quando vou dar certo com a pessoa amada? Quando a gente vai resolver esses problemas para o nosso relacionamento ficar em paz? Às vezes tudo que a gente precisa é um descanso, é um desapego, relaxar. Deus sabe de todas as coisas. Eu vejo muita batalha aqui no campo amoroso, né? Muitos obstáculos, muitos conflitos externos, mas mesmo com esses conflitos, mesmo com essas grades, esses arames, olha o sol nascendo lá, né? A esperança não se acabou, não. Muito pelo contrário. Aqui tem como seria a palavra? Eu ia falar, tem vitória, mas me traz mais do que isso. Tem manifestação. Então, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os obstáculos, aqui tem manifestação. Eu dei um conselho no Quartzo Rosa que eu vou dar pra vocês também. Aqui saiu um livro, né? Saiu lá também, saiu aqui. Então, leiam um livro, descansem, façam algo diferente, um novo hobby, assistir um filme diferente, uma série diferente. Busquem tranquilidade, busquem descansar. Isso faz muito parte do ciclo do Sol em Câncer, né? Da temporada canceriana que a gente tá vivendo. Que é um ciclo que traz cura emocional, tá? E ó, a carta do equilíbrio. De buscar equilíbrio, de buscar paz, tranquilidade. Mesmo e aqui eu vejo em vocês muita aflição, muita angústia, muito medo. Eu quero que as coisas precisam acontecer logo, Ana, porque enquanto as coisas não acontecem, eu fico com medo de estar me iludindo, de nunca acontecer, de perder, de... Calma, de não dar certo, né? Então calma, respira. Aqui você precisa desapegar um pouquinho para você buscar a sua paz, tá? Tem uma coisa que eu falei para consulente na consulta particular, que eu vou falar para vocês também. Vamos supor que você tem aí uma pessoa amada, né? Apareceu aqui a pessoa amada, tá? Então, para quem tem pessoa amada, estando junto ou não dessa pessoa, tá? E a espiritualidade já enviou diversos sinais de que essa pessoa, de que vai dar certo, de que vocês vão superar qualquer obstáculo, qualquer problema. Mas como ainda não aconteceu, fica sempre o medo, né? Será? 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 E quando a gente fica nessa energia do medo, a gente entra num limbo, né? A gente entra no limbo em que um lado da gente tá ali no medo. Meu Deus, acho que nunca vai acontecer, eu tô me iludindo. O que eu faço se nunca acontecer? E do outro lado, né, o amor, os sinais, as respostas, as setas que a espiritualidade colocou, né, de direção, essa direção aqui mesmo. E você fica bem aqui, uma parte sua com muito medo, aflita, angustiada, e a outra parte, né, transbordando amor. E qual que é o problema disso? Você entra no nível de estresse. Você sente que tá tudo parado. Você se sente paralisada, paralisado, fragilizado, fragilizada. E o que eu falei pra consulente, né? Tá na chuva pra se molhar, né? Se tem amor, se já tem sinais, se a espiritualidade trouxe respostas, mergulha. Vai dar certo, confia. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Já tá acontecendo, já tá se manifestando no campo espiritual. Então saia desse limbo, saia dessa divisão interna entre medo e amor, né? Mergulha. Se você já tentou, Ana, já tentei ficar com outras pessoas, já tentei desapegar dessa pessoa, já tentei fechar essa porta, já tentei seguir em frente, eu não consigo. Então mergulha, porque é aqui mesmo. Só não tá na hora ainda. É a pessoa certa na hora errada, mas a hora certa vai chegar também, tá bom? Bom, saiu pessoa amada aqui. Imperador, pessoa difícil, meu Deus, teimosa, orgulhosa, fechada, quer tudo do jeito dela, mas também com grande poder de atração, né? Ai, 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 chama gêmeas, tem que ser, né, gente? Pra ter esse problema todo, tem que ser chama gêmeas, né? Bom,
O que me trouxe aqui? Ser amado, muito parado, não vejo tanta atitude, mas com grande poder de atração, né? Então é fogo. Gente, esse mês de julho tá no fogo, hein? Montinho número 1, montinho número 2 também, uma atração muito grande, você se sentir mesmo distante, viu? Mesmo vocês não estando juntos, até porque é conexão de alma, chama gêmeos, né, gente? Então é uma conexão de almas muito profunda. Então sente mesmo, tá? Então um desejo, um querer estar junto, um querer fazer acontecer, né? Algumas de vocês já podem estar juntos com essa pessoa, né? Então, ó, tá brigando, tá difícil, não estão se comunicando muito bem, relaxa, descansa. Vocês vão, com esse amor que vocês têm um pelo outro, uma pela outra, vocês vão conseguir superar isso e se entender. Tão distantes? Relaxa, mergulha, tá na chuva pra se molhar. Vai acontecer também, vai dar certo, é destino, tá bom? Ser amado tá passando por uma cura emocional muito profunda. Talvez seja por isso que essa pessoa, no momento, não possa tomar nenhuma atitude em relação a você. É algo que essa pessoa precisa passar. Não é tanto sobre você, é sobre o ser amado, tá? Na nossa ânsia de estar logo com a pessoa, a gente pode esquecer que cada um de nós passa por processos individuais. Que cada um de nós, a gente precisa passar por curas e aprendizados, e o ser amado tá passando por cura nesse mês de julho. Cura emocional, tá? Buscando maior equilíbrio interno. Só assim vocês dois vão conseguir se resolver, seja se estão juntos ou não, né? Pra quem não tem pessoa amada, eu vou falar ainda, tá, gente? E talvez seja importante você também, meu amor, passar por uma cura emocional, que é justamente essa leveza maior, né? Essa tranquilidade maior. Gente, aqui tem muito amor. Não acho que a pessoa não ame você. Ser amado tem muito amor por você. Essa pessoa te ama demais. Alguns seres amados sabem que você também o ama muito, a ama muito. Não tá tomando atitude porque não é a hora ainda, tá? Tem coisas internas que essa pessoa precisa passar. Ana, e quando vai ser essa hora? Quando Deus decidir. Não adianta a gente querer colocar a carroça na frente dos bois. Isso só faz mal pra gente. Aí a gente fica ansioso, estressado, nosso nível de cortisol vai lá em cima. E aí, como é que a gente faz? Nossa saúde fica ruim. Às vezes a vida ela tem que pegar a gente assim, colocar no sofá e ó, descansa, calma, deixa a gente fazer a nossa parte, faça a sua aí. Mesmo contra a nossa vontade. Porque às vezes a gente quer as coisas de um jeito, mas não é o jeito certo. Então calma, meu amor. Aqui Ser Amado tem muito amor por você. E nesse mês de julho essa pessoa tá passando por um processo de cura emocional muito profundo. E ele precisa, o Ser Amado precisa passar por isso. Mantenha fé diante dos obstáculos, porque realmente aqui não é uma situação muito fácil. Tem muitos obstáculos externos aqui querendo atrapalhar vocês, né? Mas tem mudanças. Talvez você viaje, talvez a pessoa amada viaje, talvez vocês duas viajem separados ou juntos, juntas, né? Mas aqui tem movimentação, tem viagem. Pode ser que aqui, na verdade, essa movimentação seja alguma mudança de comportamento, uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, uma mudança de pensamento. Mas eu vejo uma movimentação de... Vocês estão sem se comunicar? Uma movimentação de vocês retomando a comunicação, tá bom? Tendo novas oportunidades. Mas aqui que sai o casamento pra vocês, tá? Aqui, se vocês não estão juntos ainda com essa pessoa, 2 cartas de casamento. Aqui vocês vão ficar juntos ou juntas. 11, 11, o seu sinal, 7, 7, 7, 7. 7, 4 vezes. Também o seu sinal, tá? Número 4, 4, 4, 4, tá bom? Até porque saiu 4, 4, 4. Não tinha visto, viu, gente? Então, sequências de 4 aqui também. Pera aí, meu amor. Calma aí. Chegou, gente, o reizinho. Vocês não estão pra ver, não, né? É o maguinho, meu Deus. Adoro as cartas. Adoro as leituras, né? Bom, eu tenho outra gatinha que deita em cima das cartas. Ele não chega a deitar, ele gosta de ficar aqui quando tá acontecendo as leituras. Minha outra gatinha não, minha outra gatinha deita em cima das cartas e fica lá. Às vezes no meio da consulta particular, meu Deus, socorro, Maria José. Bom, vamos lá então. Então aqui tem casamento pra vocês no futuro, tá? Na linha de destino de vocês. Pra vocês amados que tem outra pessoa, gente, tem zero amor por essa outra pessoa, tá? Essa pessoa, o ser amado tá aprisionado. Olha a grade aqui, né? O arame. Pode ser uma questão de manipulação energética. Essa pessoa ou já sabe, ou nesse mês de julho vai desconfiar, vai começar a perceber, tá bom? Mas essa pessoa tá muito focada em você. Ser amado quer você, tá focado em você. Ó, tá até romântico aqui, querendo te dar flores, rosas, sonhando com você.
Gente, essa pessoa vai sonhar tanto com você, tanto dormindo quanto acordada nesse mês de julho, tá? Eu vejo essa pessoa assim muito conectada psiquicamente, mentalmente com você, o coração transbordando por você. Aqui ser amado tá completamente apaixonado. Ser amado te ama assim a níveis profundos. E essa pessoa, ela sabe desse amor, ela tem consciência desse amor e ela quer fazer dar certo. Só que a ser amado precisa resolver alguma coisa a nível externo aí, né? Na vida dele ou dela para fazer isso dar certo. Para quem não tem pessoa amada, meu amor, aqui você tem chama gêmea, tá? E como eu falei para você, o seu coração tá aberto, né? Então você já tá vibrando amor de modo a manifestar, a atrair a sua chama gêmea, tá? Só que você precisa dar tempo ao tempo. A gente planta a semente, né? No dia seguinte ela já não se tornou uma árvore, não. Então a gente planta a semente, a gente vai regando, ela vai crescendo de pouquinho em pouquinho até que ela se torna uma bela árvore e dá frutos, tá? Então aqui, ó, com essa carta aqui do 8 de copas, que traz um livro, traz uma flor, coisa mais linda, carta linda, gente, olha, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Isso aqui me traz muita tranquilidade. É uma carta que me traz essa vibração nesse baralho, claro, né? Nesse deck. É uma carta que tá me trazendo muita tranquilidade, muita paz, tá? Desapego, acalmando o mental, acalmando os pensamentos, acalmando a mente. Vocês precisam disso aqui. Ana, não sou chama gêmea, sou alma gêmea, mas eu me identifiquei com essa tiragem, com essa leitura. Pode ser pra mim? Sim, tá? Me vem agora aqui alguns casos de alma gêmea que também precisam de calma no mental, tá bom? Então, pra quem não tem pessoa amada, eu não vejo que você vá conhecer ainda essa pessoa nesse mês de julho. Esse mês de julho tá muito introspectivo, tá muito no recolhimento, no acolhimento, na solitude. Ana, mas eu não aguento mais solitude. Calma, meu amor. Quando for pra acontecer, vai acontecer de uma vez, tá bom? Agora tá precisando mesmo de descanso. Pode ser que vocês aí que estejam me assistindo estão com ansiedade, talvez até síndrome do burnout, né? Depressão, tá? Então vocês podem, o síndrome do pânico, por exemplo, vocês podem ter uma questão mental, alguma questão emocional que vocês precisam mesmo descansar, vocês precisam mesmo se recolher. Ana, eu tô com mais vontade de dormir, durma, descansa, relaxa. Ai, eu não quero fazer tanta coisa, eu quero descansar, eu quero assistir filme, eu quero assistir série, eu quero, né, ler. Faça isso. Você precisa relaxar nesse mês de julho, tá bom? E talvez você já esteja nesse processo há algum tempo, tá? E enquanto isso, a pessoa amada tá lá, do lado de lá, pra quem tem pessoa amada, claro, né? Até pra quem não conhece ainda essa pessoa, né? Tá lá, do lado de lá, né? Resolvendo as situações que precisam ser resolvidas. Deixa eu só aqui. 4 de copas. Essa pessoa tá muito insatisfeita com a vida dela hoje, né? E ela sabe que precisa promover mudanças. Então deixa o seu ser amado passar por esse processo de cura, passar por esse processo até de renascimento, tá? O ser amado precisa disso. Sai muita flor, muita rosa aqui, né? Então pode ser um sinal para alguém, ou vocês podem receber alguma flor, alguma rosa, ou vocês podem receber um sinal para fazer a novena de Santa Rita de Cássia. É Santa Rita de Cássia da flor, não é, gente? Tenho quase certeza que é. Ou será que é Santa Terezinha? Agora eu não lembro, mas é a novena que tem da rosa, gente. Eu esqueci agora. Perdão. Confundi. Mas vocês vão saber qual que é. Pode ser um chamado para vocês fazerem essa novena, tá? Mas tem muita rosa, muita flor aqui, que também é um símbolo do amor, do romantismo, né? Da sensibilidade, da vulnerabilidade. Então, mesmo com o distanciamento, e a grande maioria tá distante aqui, saiba que esse amor não diminuiu nem um milímetrozinho, nem vai diminuir nesse mês de julho. Muito pelo contrário, é capaz de aumentar, de aprofundar, de se intensificar, tá bom? Mas que às vezes precisa passar por esse processo de silêncio mesmo, de recolhimento, de acolhimento. Bom, vamos falar sobre profissional e financeiro. E muito desejo, viu, gente? Ser amada aqui com muita atração por você. E zero vontade, zero atração, zero amor, zero tudo, se tem uma outra pessoa, se é caso de triângulo, viu, gente? Se é você que tá com outro alguém, é a mesma coisa. Você até talvez se sentindo incomodado com o toque dessa pessoa, tá? E vamos lá, profissional e financeiro. Respirem fundo, relaxem os ombros. Mês de julho.
mês das férias, né? Que lindo! Eu vejo energia muito positiva, muito auspiciosa para o seu profissional e financeiro nesse mês de julho, tá? As coisas fluindo, as coisas caminhando, as coisas calmas, as coisas tranquilas. Ixi, vamos ver, saiu um cortezinho aqui. Mas como eu tava falando pra vocês, eu vejo as coisas fluindo, né? Você pode até chamar mais atenção no trabalho, seja com a sua beleza, seja com o seu potencial. Você pode sentir vontade de se arrumar diferente, se vestir diferente, de passar um perfume diferente, tá? Eu vejo muita sensibilidade, você trabalhando muito o seu lado mais sensível, mais vulnerável, até no ambiente de trabalho, né? E isso refletindo, né, no seu profissional e financeiro. Bom, eu vejo um corte acontecendo a nível de alianças, tá? Pode ser um corte temporário, né? Mas aqui eu vejo como se alguma erva daninha precisasse ser cortada, alguma flor, alguma planta precisasse ser aparada, tá? Mas que vai ser muito bom para trazer uma colheita aqui para você, tá bom? Pode ser um afastamento com algum parceiro, algum colega de trabalho, né? Como eu falei, é período de férias, né? Ou pode ser que essa pessoa saia do seu trabalho, ou você saia do trabalho e vá para um outro, tá? E isso acaba tendo um certo cortezinho, mas vai ser um para melhor, tá, gente? Seja um corte temporário, seja um corte definitivo, a grande maioria é corte temporário, né? A foice é temporário. Mas você vai trazer uma colheita muito boa para você, tá bom? Se você tá tendo algum problema aí com alguma sociedade, esse problema sendo cortado, às vezes para esse problema ser cortado, a sociedade vai ter que ser desfeita, tá? Mas vai ser para melhor, vai ser uma colheita muito farta aqui. Então eu vejo um corte acontecendo a nível de aliança, a nível de parceria. Algum colega de trabalho, algum chefe, algum sócio, um parceiro, enfim, né? Que ou vai ter um distanciamento temporário ou um corte definitivo, mas que vai trazer colheita, vai ser melhor para ambas partes, tá bom? Eita, Laia, realmente, gente, aqui tem... Na verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns e algumas de vocês podem estar confiando, alguns, não é para todos, aqui é bem específico. Alguns e algumas de vocês podem estar confiando em alguém no campo profissional e financeiro que não é uma pessoa confiável, é uma pessoa muito falsa. É uma pessoa que realmente aqui é competitiva, é invejosa, quer puxar o seu tapete, tá? E essa pessoa será cortada, né? Ou você vai sair desse local, essa pessoa vai sair, o que quer que aconteça vai ser pro melhor. Abrace essa mudança, tá bom? Tá, então para alguns casos tem essa questão dessa pessoa. Vamos lá, para outros casos, na verdade, para alguns casos tem essa questão de vocês confiando em quem não deveriam confiar, tá? Mas para a grande maioria, quem está aí atrapalhando seus caminhos profissionais e financeiros vai ser afastado, afastada de você, tá bom? Essa pessoa, ela só visa, ela só quer, ela só deseja o dinheiro. Ela só deseja, né, o status. Ela só deseja o ego, a vaidade, pronto, tá? A luxúria, tá? E eu vejo essa pessoa sendo cortada, tá? E você conseguindo, a partir desse corte, né, ter a colheita que você merece, porque essa pessoa, ela tava aqui bloqueando um pouquinho do fluxo da abundância. Mas você tem uma alma tão bonita e você tá numa energia tão bonita, tá? Que naturalmente, sem você fazer muito esforço, essa questão aqui será cortada. Se essa pessoa não sair do ambiente de trabalho, se essa pessoa não for afastada de você, o poder dela sobre você será cortado, tá bom? Essa pessoa pode estar passando por dificuldades financeiras, por isso essa inveja em relação a você. Por isso essa raiva, por isso querendo atrapalhar você, atrapalhar os seus caminhos, atrapalhar a sua colheita. Essa pessoa tem inveja da sua beleza, tem inveja do seu potencial. E pode ser que não seja só com você. Em alguns casos vai ser exclusivamente com você. Em outros casos, essa pessoa pode estar assim em relação a muita gente, né? Com inveja, né, da beleza física, do potencial, da personalidade da pessoa, da luz da pessoa, das conquistas e colheitas dessa pessoa, tá? E a espiritualidade trazendo cura, né? Para realmente afastar
Pode ser que em alguns casos seja mais de uma pessoa, né? Então, afastar essa pessoa ou essas pessoas de você, minar o poder, a influência dessa pessoa sobre você, para que tenha essa cura e você tenha essa colheita, tá bom? É alguém bem kármico aí na sua vida. Sendo transformado. O fim de um ciclo kármico nesse mês de julho, gente. Que coisa linda. Aqui existe uma superação no seu campo profissional e financeiro. Essa pessoa, essas pessoas ainda vão causar, nesse mês de julho, algumas dorzinhas de cabeça, dorzinhas de cabeça em você. Mas nada muito sério, porque eu vejo uma superação, uma vitória, muita proteção em cima de você, cura espiritual do desgaste e energia que essa pessoa colocou e emanou para você e colheita aqui profissional e financeira, tá bom, meu amor? Você vai estar com um charme diferente, com uma energia diferente, uma força diferente. Alguns problemas você pode nem ver como problema, então vai chegar rapidamente ser solucionado, você nem vai ter tempo de sofrer, nem vai ter tempo de, né? Oh, meu Deus, socorro, né? Pronto, acabou, tá? Então eu vejo que esse mês de julho, você sentindo assim, nossa, a sorte sorriu pra mim. Mas você fazendo isso de uma forma muito humilde, porque eu vejo você numa energia muito bonita nesse mês de julho, tá? E essa energia mantendo as portas abertas ou abrindo as portas pra você. Tá bom, meu amorzinho? E muita proteção, muita estabilidade. Então, para quem tá sem trabalho aí, você conseguindo um trabalho, conseguindo uma colheita, conseguindo dar a volta por cima, tá? Então, eu vejo superação depois de um período complicado. Mas aqui foi uma fase kármica, né? Essas pessoas são kármicas. E eu vejo que a espiritualidade, aos pouquinhos, vai colocando pessoas mais confiáveis, tá? Porque tem muita gente boa nesse mundo também, tá? Então eu vejo a espiritualidade, aos pouquinhos, colocando pessoas confiáveis no seu destino, na sua vida, no seu caminho, tá bom? Mas agora, realmente, algumas pessoas precisam sair, tá? Ou é uma pessoa específica, ou é mais de uma. Se é alguém do lado da pessoa amada, por exemplo, Ana, na verdade, é a outra pessoa com que a pessoa amada está, que está me atrapalhando. Gente, o poder dessa pessoa sobre você vai ser cortado, vai ser minado nesse mês de julho. Eu vejo colheita pra você e essa pessoa vai ter que aceitar, porque você merece. Isso diz muito mais sobre essa outra pessoa do que sobre você, tá bom? É uma questão que essa pessoa tem dentro dela, né? Essa outra, né? Do triângulo, né? A terceira pessoa. É algo que ela tem dentro dela. Alguma insatisfação, pode ser que essa pessoa tenha tido alguma perda financeira, alguma perda no trabalho, e olha pra você e quer que você tenha também, tá? Mas isso diz muito mais sobre ela do que sobre você, e você vai superar isso aqui, tá bom? Não entra na energia dessa pessoa ou dessas pessoas. Foca em você e dê o seu melhor, na sua boa energia, na sua boa vibração, na sua leveza, porque aqui tem superação, aqui tem sucesso, aqui tem vitória, tá bom? E vamos lá. Ana, e aí financeiro? Você acha que vai ter entrada de dinheiro? Com toda certeza, gente. Saiu a carta da prosperidade financeira, saiu a carta da colheita. Pode ser que nesse mês de julho você ainda não resolva todos os seus problemas financeiros, ainda, tá? Mas já vai ter uma melhoria. E quem sabe em agosto, setembro, você já consiga resolver o que você precisa resolver, quitar alguma dívida, tá bom? Então eu vejo que esse mês de julho vai ser muito importante para você já começar a equilibrar as suas contas, ou já realmente equilibrar. Para alguns casos, pode ser que nesse mês de julho você já equilibre. Outros casos que são mais complicados, você vai conseguir ter uma melhoria nesse mês de julho e vai melhorando, né, com o passar do tempo até conseguir ter esse equilíbrio aí nas finanças, tá bom? Vamos lá. Respira fundo, relaxa os ombros, solta o ar bem devagar e vamos de conselhinho final e outros baralhos da Maria Padilha. Gente, vocês estão prontas? Estão prontos? Que aqui ela não tem papas na língua, não. Vamos lá. Tô até arrepiando já. Caminhos abertos, meu amor. Mesmo que as coisas fiquem um pouquinho paradas, um pouquinho pacatas, elas estão se manifestando, elas estão se movimentando. Não se preocupa, tá? Os seus caminhos estão abertíssimos aqui. Sequências de 6 são o seu sinal. Olha, confirma, gente. Vai ter boas novas aí nesse mês de julho. Tá saindo muita flor, ou as flores que estão chamando minha atenção nessa tiragem. Seria interessante você colocar flores na sua casa, tá? Tem uma coisa que eu descobri há uns meses que você pode fazer, que é uma assinatura numa floricultura. Como é isso, Ana? Você assina, né, lá
tipo um pacote de buquês. Então, toda semana ou a cada 15 dias ou uma vez por mês, chega um buquê, né? Chega um vasinho de planta, de flor na sua casa. Talvez fique aí a dica para alguém, né? De vocês fazerem essa assinatura por um mês ou por um tempo, né? Para ter sempre flores na sua casa, tá bom? Isso vai ser muito bom para trazer romantismo, amor, paz, leveza, transmutar as energias, purificar as energias, tá bom? Vamos ver o que essa carta quer dizer. Vão ter algumas pessoas, energias, enfim, querendo acabar com a sua felicidade, com a sua alegria, com a sua leveza, mas não vão conseguir, tá bom? Querem te separar de algo, seja de alguém, seja da questão profissional, como a gente falou, seja da sua alegria, da sua felicidade, mas querem te separar de algo, porém aqui não vão conseguir, tá? Seus caminhos estão muito abertinhos, você tem muita proteção, tá? Pode te afastar de alguém da família que te apoia, né, que te protege, mas eu vejo isso mudando, tá bom? Ó, justiça divina aqui, gente. Justiça divina, e eu vejo muita proteção, vocês recebendo muita proteção, tanto no sentido masculino quanto feminino. Essas energias aqui podem ser guias, né, mentores, protetores espirituais, como podem ser pessoas que eu até tinha falado no segundo montinho, no montinho do profissional, né? Que eu tinha falado que a espiritualidade aos poucos vai trazendo pessoas boas, né, alinhadas com você. Pronto, esse mês de julho você já pode conhecer algumas pessoas, tá? Não vai ser para todos, mas isso já pode acontecer por agora. O que eu vejo aqui é muita ação da espiritualidade, muita proteção, pessoas que amam você, te protegendo mesmo à distância, algum ancestral, né? Tem uma frase que eu acho muito bonita que diz o seguinte: as orações da sua avó ainda te protegem, né? Então, eu repito isso para vocês, mesmo que sejam pessoas que já estejam em outra dimensão, tá? Essas pessoas ainda te protegem, tá, meu amor? E vão continuar te protegendo. Então, eu vejo o amor se manifestando, o amor trazendo vitória, sucesso, proteção para você, vitória, equilíbrio, justiça divina nesse mês de julho. Saiu de novo carta de viagem, né? Então, vocês realmente podem viajar, tá? E eu vejo transformações aqui acontecendo. Gente, para a grande maioria, realmente são pessoas que já partiram dessa vida e que estão protegendo vocês no campo profissional e financeiro, ou no campo geral, na verdade, não só profissional e financeiro, né? Na sua vida como um todo, essas pessoas estão te protegendo, tá? E aqui saiu a carta das traições, então essas pessoas curando, né? Afastando de você, como eu falei, qualquer outra pessoa que não seja muito legal, que não te faça muito bem, tá bom? E seus caminhos super abertinhos. Que lindo! Se eu fosse falar alguma coisa para vocês, seria: mantenha o equilíbrio emocional, mantenha a fé, a confiança, a leveza, vai seguindo em frente, porque o universo está se manifestando, as coisas estão se movimentando, tá? E tudo vai dar certo, já tá dando certo, tá bom? E é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, tenham um julho muito abençoado, muito iluminado, muito protegido, mantenha essa leveza que vai dar tudo certo, já tá dando tudo certo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E vamos lá, montinho da rosa do deserto. Respirem fundo, relaxem os ombros, soltem o ar bem devagar, se conectem aqui. Aqui eu escolhi o montinho das fadas. Deixa eu me ajeitar aqui que eu já tô cansando, gente. É longo tudão, né? Vamos lá. Vida amorosa, se você tem uma pessoa amada, mentalize essa pessoa. Se você não tem uma pessoa amada, mentalize sua vida amorosa, né? Vamos lá. Muitos conflitos internos a nível de amor nesse mês de julho, tá? São conflitos internos que podem vir
de conflitos externos? Pode ser, tá? Mas também podem ser medos e inseguranças que você precisa curar, ou a outra pessoa, tá? Gente, a torre saiu aqui, né? Então pode ter tido alguma ruptura, alguma mudança na sua vida amorosa, ou vai ter nesse mês de julho, tá? Ou até mesmo com questão kármica, algum aprendizado, né? Que vai ser importantíssimo pra você. Ó, o medo do perder, hein? Respira, calma. Bom, o que me trouxe aqui até agora? Alguma tempestade aqui na vida amorosa nesse mês de julho, especialmente na primeira quinzena, talvez nos primeiros 10 dias, tá? Mas que é uma tempestade muito necessária e muito importante. Porque eu vejo que isso vai te ajudar a se conectar ou a reconectar com a sua intuição, com o amor, né, dentro de você, com o seu coração, curar o seu coração. Talvez até você se reconectar com a espiritualidade, tá bom? Aqui já me trouxe um ser amado, mas eu vou falar tanto para quem já tem uma pessoa amada, para quem ainda não tem, tá? Então, para quem tem uma pessoa amada, eu vejo que essa pessoa ela é muito imatura em relação a você, tá? Pode ser até uma pessoa mais jovem no sentido de idade, tá? Mas que essa pessoa ela é muito imatura em relação a você, porém te ama tanto quanto você ama essa pessoa, tá bom? E precisa ter algum entendimento aqui. Eu vejo essa pessoa como alguém muito puro, mas talvez um pouquinho inexperiente, tá? Para alguns casos, né? Então, vejo essa pessoa muito pura, mas um pouquinho inexperiente. Então, é preciso você ouvir a sua intuição para conseguir lidar com essa pessoa, tá? Porque eu não vejo maldade nessa pessoa, eu vejo essa pessoa talvez insegura, tá? Ou sem saber como agir, o que fazer, como fazer, tá bom? Pra quem não tem pessoa amada, aqui você vai conhecer alguém nesse mês de julho. Vamos ver se vai ser mais de uma pessoa, né? Mas aqui você vai conhecer alguém nesse mês de julho, tá? E corre grande risco de você se apaixonar por esta pessoa, tá bom? Gente, pra quem tem pessoa amada, a pessoa amada tá em certo sofrimento aqui, com certo medo, tá? Talvez de te perder, ou tá muito cansada, essa pessoa tá muito cansada, querendo por fim a um ciclo de sofrimento, né? E isso pode fazer com que a pessoa age de uma forma muito impulsiva, muito imatura. Ouça a sua intuição, tá bom? É aquela frase, há males que vem para o bem. E esse mês de julho, essa frase resume bem a energia desse mês. Há males que vem para o bem, tá? Então, existe alguma coisa que vocês precisam passar com essa pessoa, você e essa pessoa, para pôr fim a um ciclo de sofrimento. Mas que tem muito amor aqui, tem demais, tá bom? E para quem não tem pessoa amada, você conhecendo uma nova pessoa, que vai ser bem legal aí, gente. Olha, que vai trazer alegria, vai trazer felicidade, tá? Que coisa linda. Carta de viagem, né? Então você pode viajar, a pessoa amada pode viajar, vocês podem viajar juntos ou juntas, ou separados ou separadas. Ou você pode conhecer esse novo amor numa viagem. Então aqui saiu carta de viagem, saiu carta de movimentação, tá bom? Mas eu vejo vocês conseguindo. Olha, o mês de julho vai começar um pouquinho complicado. Então eu vejo alguma fase um pouquinho desafiadora aqui, tá bom? Alguma coisa um pouquinho, a tempestade que eu falei pra vocês. Mas ao longo do mês de julho, as coisas ficando mais leves, ficando mais tranquilas. Alegria, felicidade vindo aqui, tá bom? Opa! Bom, aqui saiu até mais de um contatinho, mas tem uma pessoa em específico que realmente vai, né, tocar o seu coração. Pra quem tá no triângulo aí, gente, vai ter que ter paciência aqui.
Porque essa outra pessoa tá no modo guerra, no modo ataque. Não sei se é você quem tá com essa pessoa, se é o ser amado quem está com outro alguém, se são os dois, estão aí no quarteto, né? Mas essa outra pessoa, a terceira pessoa, tá no modo ataque, tá no modo guerra, né? Não sabe nem pra onde atirar, mas tá atirando, né? Pra poder conseguir o que deseja. E isso pode magoar você, pode magoar a pessoa amada, tá bom? Muita carta de viagem aqui, viu? Mas vamos lá, caminhos estão abertos para você e para a pessoa amada. Algum ciclo de dor vai ser encerrado nesse mês de julho. E no início não vai ser muito fácil, mas depois as coisas vão ficar mais leves. Ana, eu estou com a pessoa amada, tá? Então, olha só, cuidado para não deixar outras pessoas atrapalharem vocês, por exemplo, familiares, especialmente amigos, tá bom? Para não gerar brigas e discussões aí entre vocês, afastamento emocional entre vocês, tá? Então, cuidado com pessoas que se colocam entre você e a pessoa amada para não colocar um contra o outro, uma contra a outra e acabar fazendo com que vocês se afastem emocionalmente, tá bom? Mas os caminhos entre você e essa pessoa estão abertos, tem amor, tem desejo, tá? Pode ter alguma movimentação no sentido aqui de quem tava sem se falar, né? Se falando, mas ainda não vai ser aquela comunicação que você espera, que você deseja. Cuidado até com brigas, viu, gente? Olha, alerta para todos os casos que tem pessoa amada. E até para quem não tem, tá? Cuidado com brigas, porque vocês também podem acabar brigando com os contatinhos por nada, tá bom? Então, cuidado com brigas, cuidado com discussões, respira fundo. Se tiver que dar um tempo, dê um tempo, tá bom? Porque as energias estão intensas aqui, tá, gente? Eu vejo muita imaturidade emocional ao lidar com a vida amorosa. Tanto do seu lado, quanto do lado da outra pessoa, sendo um amor, sendo um novo contatinho, tá? Então eu vejo muita imaturidade, e isso podendo causar atritos aqui, podendo causar confusões. Toma cuidado para não tomar alguma atitude impulsiva que você possa se arrepender depois. Ou até mesmo a pessoa amada, né? Podendo tomar alguma atitude impulsiva que depois se arrependa, tá bom? O ideal seria não ter ninguém entre vocês dois ou vocês duas, tá? Principalmente para quem tem pessoa amada. O ideal seria vocês na energia, você na sua energia, a pessoa amada na própria energia, conseguirem conversar, né? Conseguirem se entender. Mas aqui vocês não estão fazendo muito esforço para isso, não. Ana, mas eu tô sim, Ana. Então talvez seja outra pessoa que não esteja fazendo tanto esforço assim, tá? Então, olha, eu vou aconselhar orações, eu vou aconselhar respirar fundo, eu vou aconselhar manter a cabeça fria, tá? Para não tomar nenhuma atitude que se arrependa depois. Mas os caminhos estão abertos, vocês vão receber novas oportunidades. Se brigou, vão receber oportunidades para se resolverem, para se reconciliarem, tá bom? Porque tem amor aqui sim, tá, gente? Vocês estão na mesma vibração. O problema é que tem muita gente entre vocês dois. É que tem muita energia. Muita energia entre você e a pessoa amada, tá? Até para quem for conhecer o novo contatinho, por exemplo, pode despertar a inveja de algumas pessoas, seja do seu lado, seja do lado da outra pessoa, né? Porque vão perceber que vocês, esse novo contatinho, vão ter uma sintonia muito legal. Isso pode despertar a inveja, tá? Então, tá até bem diferente dos outros montinhos, porque nos outros montinhos me trouxe uma energia de tranquilidade. Aqui tá muito barulho, eu tô até confusa aqui, né? Então, muita gente, muita energia, muita confusão, muita coisa. Tem que respirar, tem que desacelerar, tem que acalmar. Ana, eu tentei e não consegui. Calma. Tem coisas que precisam acontecer como elas estão acontecendo, tá bom? Mas de qualquer forma, de modo geral, eu vejo, né, mudanças positivas aqui. Eu vejo sucesso, eu vejo vitória na vida amorosa. Apesar de alguns perrengues aí também, tá bom? E tem muito desejo aqui, né? Nos 3 montinhos saiu muita atração, muito desejo, muita química, né? Entre você e essa pessoa amada, ou entre você e essa pessoa que você vai conhecer nesse mês de julho. Gente, pra quem não tem pessoa amada, aqui tem contatinhos sim. Ana, mas eu não quero sair de casa. Gente, vocês podem conhecer alguém na fila da padaria, indo no mercado, dando passeio no parque, tá bom? Então, assim, a gente pode conhecer em qualquer lugar, em qualquer momento. E eu vejo aqui novos contatinhos, tá? Só toma cuidado para você não idealizar muito essas pessoas, né? Então, você conhecer algumas pessoas novas e idealizar, e uau, que pessoa assim, que pessoa aquilo, né? Calma, você não tá conhecendo a pessoa direito ainda, né? Alguns amores podem ser platônicos, né?
Então, assisti uma série, apaixonei pelo personagem. Li um livro, apaixonei pelo personagem, né? Gente, aqui tá bem agitado nesse mês de julho, né? Tem vários casos, várias situações, né? Mas eu vejo que tem muita pureza de coração também. Tem muita gente aqui querendo ser feliz no amor, né? Tem que amadurecer um pouquinho, mas vão conseguir aí se sintonizar nessa vibração para conseguir manifestar, né? Esse amor ou até mesmo ficar com a pessoa amada, tá bom? Eita, que agitação nesse mês de julho. Férias, né, gente? Ana, mas eu trabalho. Então é no ambiente de trabalho. Vai dar uma energia de férias aqui, energia de festa, tá bom? Alguns e algumas podem entrar no relacionamento nesse mês de julho, tá bom? Mas aqui tá bem badalado. Vamos lá, respirem fundo, relaxem os ombros. Vamos ver sobre profissional e financeiro. Cuidado com brigas, tá, gente? Tá muito badalado e até pra briga. Então, cuidado aí com brigas e discussões, principalmente pra quem tem pessoa amada, tá bom? E até alguns casos, brigas entre amigos, tá? Né? Você podendo brigar aí com os amigos brigar com você. Ave Maria, vou considerar não, porque eu tava ainda sintonizada na energia do amor. Essa vida amorosa, né? Vamos lá. Profissional e financeiro. Gente, vocês nesse mês de julho estão com energia total aqui, hein? Ave Maria! Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Cuidado com algumas propostas aí que vocês podem receber. Reflitam bem se é isso mesmo que vocês querem, tá? Que vocês podem receber algumas propostas, alguns convites de parceria e associações, tá? Toma cuidado porque pode não ser algo muito bom, pode não ser algo muito favorável. A espiritualidade vai enviar sinais. Então confia no que você sentiu. O santo não bateu com alguém? Sentiu uma coisa meio esquisita em relação a trabalho X, a estágio X, a uma coisa X? Opa, peraí, não ignora, não. Tá? Isso é a espiritualidade te ajudando, tá bom? Mais uma vez, cuidado com brigas entre amigos aqui, tá? Em alguns casos isso pode acabar sendo inevitável, né? Porque eu vejo algumas amizades com falsidade aqui e vocês acabarem entrando numa briga. Gente, olha a carta da amizade aqui. Mas também tem muita proteção em cima de você, viu, meu amor? Olha, pra quem tá desempregado, vocês nesse mês de julho vão receber, vão encontrar novas portas aí, novas oportunidades, tá bom? Ou vocês podem querer fazer um curso, ou vocês podem estar estudando para concurso, tá bem favorável aí nesse mês de julho, tá bom? Para estudo, para novos trabalhos, para algum curso de especialização que vai ajudar vocês a aprofundar o conhecimento, né? A trazer maior experiência, tá bom? Boquinha fechada sobre os planos, desejos, sonhos e conquistas de vocês, tá? Agora eu entendi tanta barulheira, tanta coisa, tanta confusão. Aqui tem magia, tá? Não pra todos. Vamos lá, calma. Para alguns casos de vocês tem manipulação energética, tá? Seja do seu lado, seja do lado da pessoa amada. Mas tem manipulação energética querendo promover mudanças aqui, tá? Que talvez não sejam mudanças tão favoráveis. Antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, qualquer postura, reflita, tá? E ouça a sua intuição. Ó, pessoas aqui dúbias, né? Querendo o quê? Tirar a sua sorte, tá bom? Ana, vão conseguir? Claro que não. Essas pessoas vão ser retiradas do seu caminho na hora certa. Mas é muito importante, meu amorzinho, você ouvir a sua intuição. Ana, já conseguiram. Aqui tem volta por cima. Aqui você vai ter uma vitória depois de um período de não é tentação, gente, de provação. Depois de um período de provação. Porque eu vejo que isso aqui é um ciclo kármico, tá? E vocês precisam se cuidar nesse sentido. Precisam dar um passo para trás, pensar, refletir antes de tomar alguma decisão, antes de tomar alguma postura. Porque pode ser que seja uma energia, ou é inveja, ou é manipulação energética, algum ataque espiritual, algum ataque energético, que queira te levar por um caminho
que não é o seu caminho. Então, antes de tomar alguma decisão, reflita, tá bom, meu amorzinho? Cuidado com certas viagens aqui, ou convites para viagens, tá bom? Porque tem pessoas querendo roubar a sua sorte aqui. Querendo tirar a sua positividade. Querendo te atrapalhar de alguma forma. Mas você tem muita proteção. E para a grande maioria que são almas antigas, tá? Então, além de vocês terem uma grande proteção, vocês também têm uma grande sabedoria. E eu vejo a espiritualidade trazendo cura para vocês. Então, também vão ter oportunidades muito legais para vocês. Novas ideias, novas inspirações. Para quem escreve, por exemplo, tá bom? Então, eu vejo vocês tendo até... Ou trabalha com arte de alguma forma, né? Pintura, dança, atuação, né? Teatro. Eu vejo vocês até recebendo maior inspiração, tendo maior sensibilidade, né? Para manifestar a arte de vocês. De uma forma muito positiva, de uma forma muito bonita. Mas é muito importante discrição, muito importante sabedoria, tá? Fazer suas orações, se cuidar, porque infelizmente aqui tem muita pessoa querendo puxar seu tapete. Tem muita gente maldosa, de energia pesada ao seu redor, tá bom? Querendo te atrapalhar, querendo te provocar, querendo te colocar pra baixo. Porque você tem um grande potencial, mas aqui você consegue superar tudo isso, tá bom? E vamos de conselhinho final, meu amor. Respira fundo, relaxa os ombros, se possível, fecha os olhos, tá bom? Ana, vai ter entrado nesse mês de julho? Olha, eu não vejo muita mudança nesse sentido. Eu vejo novas oportunidades, até de trabalho, de estudo e tudo mais. Mas no sentido financeiro, não me traz tanta mudança, tá bom? Eu vejo muita agitação, então vocês precisam cuidar do lado espiritual e energético de vocês, até por conta dessas pessoas. Às vezes, a solitude, ela é o remédio pra muita coisa, tá bom? Porque eu vejo muita gente no seu campo energético e espiritual, tá? Mas não precisa ficar com medo, não, que você também é muito protegido, muito protegida. É mais um alerta de, olha, confia no seu sentir. Se você se sentiu incomodada em relação a um trabalho, em relação a uma pessoa, em relação a tal coisa, confia no seu sentir. Em relação a uma viagem, uma mudança, uma movimentação, porque isso é proteção, tá bom? Bom, vamos lá. Conselhinho final. E quem for viajar de férias aí, divirta-se, tá? Mas não deixe de se cuidar espiritualmente. Acordou lá nas férias, na viagem? Faça uma oração. Se cuida, tá bom? Ó, refúgio, gente. O que eu falei? A solitude, às vezes, é a melhor solução. Aqui é a carta do refúgio, pedindo descanso, pedindo para que você consiga voltar para sua energia. Quem sabe fazer uma trilha, né? Ou eu não consigo ficar em casa, não quero ficar em casa. Fazer uma trilha, fazer algo diferente. Isso vai te trazer libertação. Isso vai te ajudar a enxergar as coisas de uma outra forma. Vai te ajudar a sair de uma energia de incerteza. Borboletas são o seu sinal, tá? Borboleta amarela, vermelha, laranja. Confia no processo que você está vivendo atualmente, porque vai te trazer, ou já está te trazendo, muita purificação. Algumas de vocês podem ter tarô, né? Então podem ser tarólogos, tarólogas, oraculistas, astrólogos, numerólogos, ou serem curiosos, né? Gostarem de ler sobre essas coisas, né? Ou podem ser ubandistas, né? Trabalhar com algum ritual, alguma magia, né? E eu vejo vocês aprofundando esse lado, né? Eu diria até vocês como um oráculo ambulante. Vocês são um oráculo em forma de pessoa, né? E desse mês de julho, vocês trabalhando desse lado da sua mediunidade, da sua espiritualidade, da sua intuição, da sua sensibilidade. Que lindo! Você tem uma energia muito leve, meu amor. Uma energia muito... talvez até jovial, digamos assim, que olha a vida com brilho, né? Com empolgação. Pronto, você tem energia de empolgação diante da vida, né? Isso é muito bonito, porque isso assim, traz aquela chama, aquele fogo de fazer as coisas acontecerem, né?
de não esmorecer diante dos obstáculos, de realmente olhar para a vida com brilho, com empolgação, com alegria, de ir atrás dos seus sonhos, né? Isso é muito bonito. Olha, prosperidade, olha, desapega um pouquinho, né, do quando as coisas vão acontecer, quando as coisas vão dar certo, como as coisas vão dar certo, como as coisas vão se manifestar. Desapega um pouquinho do quando, como, porquê, de que forma. Desapega, deixa as coisas se manifestando, deixa as coisas acontecendo, confia. Porque aqui tem energia de prosperidade para você, tem renovação. Uau, gente, que coisa linda. Amor, né? Então, olha só. Você está passando por um processo de purificação no momento, faz parte da jornada espiritual, do processo de expansão de consciência. Algumas de vocês podem estar despertando espiritualmente no momento, ou já podem, né, ter despertado há algum tempo e estão aprofundando esse despertar espiritual. Então, confia no caminho que a espiritualidade está te guiando, está te levando, tá? Que está te ajudando ou vai te ajudar a se purificar bastante. Esse mês de julho traz muita purificação, muita transmutação, muita renovação, tá? Até para você poder voltar para o seu eixo equilíbrio, para você poder voltar para a sua energia, tá bom? Desapega daquela vontade de controlar tudo, de saber como tudo vai acontecer, de qual forma, quando. Deixa as coisas acontecerem, deixa as coisas fluírem, tá? E se for necessário, né, fazer algo diferente, por exemplo, uma trilha ou algo assim, ou ficar até um pouco mais em casa, ter esse refúgio, faça isso, porque isso vai te ajudar a se libertar de algumas inseguranças, incerteza, transmutar algumas energias, né? E até alcançar um estado de maior sabedoria, de maior paz, acessar essa sabedoria que você traz a nível de alma, que tá aí dentro de você, tá bom? E eu vejo o amor se manifestando muito, fadinhas são sinais para vocês, né? Então, o amor se manifestando muito na sua vida, em todos os sentidos. Você é uma pessoa muito abençoada. Você é uma pessoa que outras pessoas olham e percebem, nossa, essa pessoa tem um brilho diferente. Tem a ação do divino ali. A gente consegue enxergar Deus nessa pessoa, na vida dessa pessoa, nas conquistas dessa pessoa. Porque quando era pra tudo dar errado, essa pessoa vai lá e consegue fazer dar certo. Essa pessoa tropeça e levanta. Então, assim, você tem uma energia muito bonita de manifestação e as pessoas conseguem enxergar, né, essa presença de Deus, a presença do divino na sua vida, né? Então, falta você enxergar o quanto que você é abençoado, o quanto que você é abençoado. Né? Olha a graça aqui, né? Vocês podem ter conexão com o povo xamã, com o povo da mata, com o povo da floresta, tá bom? Então, nesse mês de julho tá muito barulhento aí do seu lado, viu, meu amor? Seria interessante buscar aí alguma tranquilidade, tá bom? Isso vai fazer muito bem pra você. Mas se não der certo é porque não era pra ser mesmo, e agosto tá aí, né, pra buscar esse equilíbrio, essa tranquilidade, tá bom? Mas também vejo momentos de muita alegria, de muita comemoração, de muita celebração, de você podendo fazer novas amizades, tá? De celebrar com seus amigos, cuidado com brigas, cuidado com discussões. Ainda que você não dê certo com algum contatinho ou esteja afastado da pessoa amada, eu vejo momentos de alegria e de celebração pra você. Cuidado pra não agir com imaturidade, e sempre ouça a sua intuição e confia no seu sentir, tá bom? Um beijo, tenha um mês de julho muito abençoado, muito iluminado. Fiquem com Deus, fiquem com a luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!